Agora sabe o que eu estou vendo? Olha para mim, vamos falar sério. Não fica me resistindo não. Eu venho aqui nessa igreja, esse pastor só fala a mesma coisa. Vou falar até você converter. Eu estou te dando uma evidência bíblica, uma doutrina bíblica, pregada por Spurgeon, John Wesley, Jonathan Edwards, apóstolo Paulo. Regeneração. Como você pode ficar conforto? Como você pode ter segurança da sua salvação em coisas externas? Como você pode não se preocupar com a sua eternidade? Meu Deus do céu! A crise da igreja hoje é se firmar no mundo. Quem que eu vou ser na vida? Não sou nada na vida, eu tenho que ter diploma, tenho que casar. A vida da igreja, a crise, ela está tendo uma crise de identidade. Ela quer parecer com o mundo. Eu tenho que ter casa cara, carrões do ano, doutorados, cursos. Tem que conhecer o mundo, eu vou ficar mofando numa igrejola. E onde está a eternidade? Onde está onde você passará o resto da vida? Devia ser sua preocupação todo dia que dorme. A ira de Deus está vindo sobre esse mundo. A morte, meu irmão, ela traga, a Bíblia diz que a morte e o inferno nunca se saciam. Você deveria preocupar-se não com o que vai comer amanhã, o que vai vestir, se vai casar ou não, se terá um diploma ou não. Você deveria se preocupar onde passará a sua eternidade, caso o Senhor te chame hoje, caso a morte bata na sua porta hoje. Aonde você vai passar o resto da sua vida, a eternidade. Eu não estou dizendo que deve ser a sua única preocupação, eu não disse isso, não coloque palavra na minha boca. Eu não disse que você tem que deixar de trabalhar, não pode estudar, tem que ser um analfabeto. Eu não disse, eu estou aqui pregando sobre prioridades. Fica pensando o dia inteiro com quem eu vou casar, com quem eu vou casar. Tem que fazer um curso, tem que ganhar mais. Ganhar mais para quê? Vai para o inferno rico? A conduta. Queridos, eu vou dizer uma coisa, tenta me entender. Talvez você não gostou do que eu falei até agora. Presta atenção. Você conhece a Coca-Cola? Conhece? É a maior marca do planeta Terra. Só a marca Coca-Cola foi avaliada há 5 anos atrás em 10 bilhões de dólares. Não é o líquido não, só a marquinha. Coca-Cola. Coke. 10 bilhões de dólares. É o refrigerante, é a bebida mais consumida do planeta, depois da água. Você sabe quem ajudou na criação da Coca-Cola? Os puritanos. O quê? A Coca-Cola se originou nos Estados Unidos da América. Pode estudar a história da Coca-Cola. O criador da Coca-Cola, se eu não me engano, no século 17, ou no comecinho do 18, a fórmula original da Coca-Cola continha álcool. A ideia original era de fazer uma bebida alcoólica. Mas o que aconteceu? Naquele século, o puritanismo estava forte nos Estados Unidos da América. A Constituição americana foi fundada na palavra. Os presidentes dos Estados Unidos da América faziam um juramento, com a mão em cima das escrituras, da palavra de Deus. É uma Constituição fundada na palavra. Foi colonizada por cristãos, os Estados Unidos da América. O puritanismo, ou seja, as famílias cristãs, puritanas, como nós, cristãos, calvarianos, crente, assembleiano, presbiteriano, aqui calvariano, crente. A influência que eles exerciam nos Estados Unidos era tão forte, que eles não permitiam ser vendido bebidas alcoólicas.
A bebida alcoólica não traria lucro para ninguém, porque o puritanismo, a influência dessas famílias cristãs em diversos polos da sociedade, fazia com que as pessoas repudiassem a bebida alcoólica. Resultado, o criador da Coca-Cola teve que tirar da fórmula original o álcool, porque não ia vender. Por que não ia vender? Porque os puritanos não aceitavam, não toleravam. Quando ele tira o álcool, aí nasce o xarope gaseificado de cola, a Coca-Cola, por causa da influência dos puritanos. Onde você está querendo chegar? A maior evidência de alguém regenerado é que a sua conduta, o seu testemunho, lá na sua fábrica, lá no balcão logístico, lá na sala de aula, é tão grande que ela influencia o meio, influencia a sociedade, influencia a comunidade, influencia a cultura, de sorte que aquela nação, estado, cidade, bairro, instituição, que contém um número expressivo de cristãos, se submete ao seu testemunho. E esse é o meu grande sonho para esta igreja. Tipo assim, o casamento homossexual não foi aprovado em Franca. Mas por quê? Por causa dos crentes calvarianos. A influência que eles exercem sobre Franca é tão grande que não há uma família, não há uma comunidade expressiva que tolere o casamento homossexual. Agora eu pergunto para você: você é assim na sua escola? Você é assim lá no Avan, Natanael? Você é assim com os seus clientes, Marcelo? Você é assim na sua loja, Fábio? Você é assim na escola, Mateus? Você é assim, João Anderson? Eu? Eu? É você? Não, ninguém sabe que eu sou crente. Eu até rio de algumas piadas imorais. Não, pastor, você sabe que a gente tem que ficar calado, né? Você sabe como é que é? Tem que evitar o conflito, né, pastor? Eu tenho medo de perder o meu emprego. Engraçado, os crentes primitivos não tinham medo de ser comido pelos leões no Coliseu. Os apóstolos acabavam de tomar uma surra no Sinédrio. Não falem mais nesse nome. Ok, lê aí, vê aí se convém obedecer a vocês, homens, ou a Deus. Saíam do Sinédrio e iam pregar de novo, no templo, na rua. Como é que é? Você está com medo de pregar porque vai ser zombado? Você está com medo de pregar porque vai perder prestígio na empresa? Você está com medo de pregar porque vai perder sua posição no time? Meu irmão, os crentes primitivos, se pregassem, iam ser mastigados por leões, torturados, queimados em postes com cera, para iluminar os jardins de Nero, e eles não negavam. Imagina aqui, eu já ilustrei essa cena, estava lá o Coliseu, e estava lá a torcida do Corinthians, aquela coisa, e os crentes iam entrar, aquele uau, sangue, queremos ver crente sendo picoteado, e Nero lá, manda a crentaiada, soltava dezenas, centenas de crentes, abriam-se as celas, e os leões famintos da Líbia, importados da Líbia, dias sem comer, eram soltos, no meio do Coliseu, aqueles crentes. Então as feras iam atacar, mastigar, devorar. Enquanto os leões iam atacar, sabe o que os crentes faziam? No meio do Coliseu, levantavam as mãos e começavam a cantar hinos. Glória, glória, aleluia. Imagina aquele coro de centenas. Glória, glória. Enquanto leões devoravam, estilhaçavam. Aquela torcida, aquele Coliseu endemoniado, começava a fazer silêncio. Começava a se quebrantar. E começava a haver conversões no Coliseu, por verem o testemunho daqueles crentes serem mastigados pelas feras,
e não negarem Jesus. E ainda cantavam. É óbvio que não é esse cântico, eu só estou falando em tese. Eu não dou testemunho com medo de perder meu emprego, que eu ganho R$953, mais uma cesta básica do Toninho. Eu não posso perder meus R$953 em minha cesta básica do Toninho, por isso que eu não falo nada. Vamos fazer um negócio? Vem cá. Vive como o crente que eu estou pregando aqui só essa semana. Você vai ver o fantástico vindo aí. Vive como o crente que eu estou ensinando aqui só essa semana. Você vai ver o arruaça, o reboliço que nós vamos fazer aqui. Você vai ver. Você vai ver um cataclisma aqui. Quantos estão entendendo? Diz amém. Vou só falar mais duas coisas em 5 minutos. Eu encerro. Como eu sei que eu sou regenerado? Eu mudo minha postura no casamento. Mudo minha postura com os filhos. Mudo minha postura com o financeiro. Mudo minha postura como patrão, como empregado. Mudo minha postura como aluno. Só mais 2 a gente acaba. Como que a regeneração se evidencia? Eu mudo a minha relação com Deus. Você vive num país cristão, não vive? Quem não conhece Deus no Brasil? Todo mundo conhece Deus. Yahvé, Adonai, Elohim. Deus, Jeová, Jesus. A regeneração, ela transforma, altera a sua relação com Deus. Como é que é? Como eu sei que eu sou regenerado? Você sempre conheceu a Deus, sempre ouviu falar, sempre fez orações, que é católico, espírita, sei lá o que. Você tinha uma espécie de relação com Deus. A regeneração, o câmbio, a mudança abrupta, profunda, radical, ela altera a sua relação com Deus. Como? Na prática. Primeiro, você era uma pessoa irreverente, sem reverência. Você era uma pessoa sem temor de Deus, um blasfemo, carnal, sem temor algum à santidade de Deus, sem temor algum ao Espírito de Deus, e sem temor algum à palavra de Deus. Quando você é regenerado, a sua relação muda. Você agora teme um Deus santo. Você agora tem reverência ao Espírito e à presença de Deus. Você agora não toma o nome de Deus em vão. Você agora tem reverência ao Santo Espírito de Deus. A sua relação com Deus muda. Temor a Deus marca o coração de um regenerado. Um santo temor, um assombro de um Deus terrível, santo, justo. Isso aconteceu? Você tem temor? Você tem reverência? A sua relação com Deus no temor, na oração e na leitura. A regeneração muda a sua relação. Agora você caminha com Deus. Você caminha com Deus em oração, vida devocional. Você não abandona o lugar secreto da oração. Antes, você não tinha compromisso nenhum com Deus, relação nenhuma com Deus, obrigações nenhumas com Deus.
eram apenas atos religiosos. Mas a regeneração te traz para perto. Agora você caminha com Deus, anda com Deus, tem santo temor de Deus, respeita a sacralidade da presença de Deus, tem uma vida profunda e regular de oração com Deus. Terceiro, a leitura. A reforma protestante, uma das maiores vitórias que ela trouxe foi o quê? O livre exame das Escrituras. Agora o leigo pode ler a Bíblia na sua língua. Foi isso que Martinho Lutero trouxe. O livre exame das Escrituras. O regenerado, isso aqui não é mais um artefato para decorar a estante dele, para ficar aberto no Salmo 90 ou para ler um salminho antes de dormir. A relação dele com as Escrituras muda. E tem o seu prazer na lei de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Se você disser para mim que é crente, que vai para o céu, mas não ora, e nem examina as Escrituras, você está contradizendo a Bíblia. Eu sou salvo para o céu, mas eu não gosto de ler a Bíblia, eu não leio a Bíblia, eu não gosto de orar e eu não oro. Você não foi regenerado, porque a sua relação com Deus muda. Mas o que tem a ver minha relação com Deus na leitura e na oração? É que através da leitura e da oração você tem comunhão com Deus. A sua relação com Deus é quando você ora, é quando você lê e é quando você cultua a Deus. Isso mudou?